Bom, explica o que que é a região, o que que é a Caxemira. A Caxemira é tipo uma Patagônia, que ela fica ali um pedaço Não, num então, país, um pedaço em outro, ela então, pertence a um país, o que que é a Caxemira? então vamos lá. Tem um estado que chama Jammu Caxemir. Então Estado tem, indiano. é um estado indiano, chama Jammu Caxemir. Ladakh está dentro desse estado, que já é dividido em dois. Um é Jammu, depois é Caxemir. A Caxemira tem maioria islâmica, né? Então ela é muito parecida com o Paquistão, muito parecida com o Paquistão. E é uma região com muita água, então é uma região importante. E assim, os indianos acusam os paquistaneses de insuflar uma insurgência lá. Então é uma região bem complexa. Desde a separação, né, da Índia, esse troço ficou pendurado, sempre ficou pendurado. Então você tem Jammu, que está um pouco ao sul, perto de Punjab já, aí vem Caxemira. Do lado da Caxemira, você passa um passo enorme, aí você entra no platô do Tibete. No platô do Tibete, é o mesmo que vai chegar lá em Lhasa e vai continuar, entendeu? Então, esse platô do Tibete tem os mesmos caras que tem no Tibete. Só que, né, uma certa hora, isso daí ficou de Tibete de um lado e Índia do outro. Hoje o Tibete é da China, a China nem invadiu. Mas Uhum. de um lado e do outro, os mesmos caras falam a mesma coisa e têm a mesma língua. E isso talvez, tirando a parte, né, da aventura que eu comentei com você, isso é a parte mais interessante. Porque se você quiser ir para o Tibete, aí você pensa, pô, vou para o Tibete. Só que você chega lá, aquilo lá virou China. Aquilo lá tem repressão contra a religião. Nem todo mundo vai falar inglês, porque ninguém aprende inglês, vai aprender chinês. Agora, se você quer ver Tibete, e ficar à vontade, se sentir livre, parar com, né, eventualmente falar com um monge tibetano em inglês, você vai para a Índia. Porque essa região manteve a cultura e agora o Dalai Lama, ele mora não muito longe dessa região. Só que ele vai lá direto, porque é como se ele voltasse para casa. E assim, da época que eu tive lá para agora, meu, tá cheio de, assim, você vê a presença religiosa muito forte. Tem muito mais stupas, muito mais monastérios, essas coisas tem muito mais. E os que tem estão cada vez, assim, criando mais. Então isso é pulsante lá. Assim, com essas vantagens, você ficar livre, andar onde você quiser, acampar na estrada, é o que você mais viu lá, a gente só fazia isso. E falar com as pessoas, obviamente. Aí você vai pegar um monge tibetano, não fala tão bem inglês, mas ele fala. É legal isso aí, é diferente, né? Você chegar na China, o cara não fala nada que você conheça, né? É tudo através de um intérprete, né? Aí você não sabe como é que é a China, né? Não E é? mesmo as pessoas, independente dos monges, né? Qualquer lugar que você for, você vai achar alguém que fala minimamente inglês, porque a pessoa, para ela poder alcançar algum espaço na sociedade, ela tem que aprender. Então, mesmo que não seja a língua oficial, é muito comum você encontrar falantes de inglês. Total, né? Na Índia, total, todo mundo Então, fala você inglês, tem né? uma outra experiência da cultura, né? Uhum. Essa aqui é a vantagem. Agora, Inclusive voltando lá à no tua pergunta. Tem gente que conhece bem a região, aí já vi No Tsomoriri, Gravale, Nubra-Valley, tá vendo? tem gente que conhece Então, aí. é pouca gente que eu vejo que vai para lá. Mas é que tá, o que acontece? Essa região de Caxemira, você tem que passar um passo para entrar nela. Vindo do sul, da onde eu vim, Jammu, né? Esse passo, passava um túnel assim, e aí que eu assinei. Aí foi até um soldado junto comigo para atravessar de ônibus, que era muito arregaçado esse túnel, sabe? Um soldado gigante, mas um sarro, essa história também é muito legal. Enorme, assim, super forte, ele foi do meu lado, assim, mandou todo mundo sair, um pouco, dá dó, né? Mas ele foi dar segurança para mim, mas era uma moça o soldado, cara, coisa mais engraçada, um enorme, fortão, assim, um barbudão. Aí despediu, quase chorou, né? Um barato, né? Aí você anda por Caxemira e aí que é barra pesada. Então, nessa viagem, a gente não queria ficar muito em Caxemira. Porque o que acontece? Você tem revolução em cima de revolução, repressão em cima de repressão. Não é a melhor Hoje a coisa. Caxemira está sob os domínios da Índia. Então, parte dela não. Entendeu? A Índia reivindica uma grande parte da Caxemira. E mesmo assim, passa arma e passa dinheiro do Paquistão para lá. Então, faz pouco tempo, teve guerra mesmo, guerra. Depois que eu tive lá, acho que uns Nessa, 4 nessa anos. passagem agora,
Vocês sentiram algum clima hostil de insegurança? Porra, mesma coisa, não muda muito, não. Porque tava tendo um tipo de eleição lá. A gente foi o único lugar que a gente viu soldado armado, que você tem essa coisa que é meio tradicional do pessoal falar das crianças virem atrás. Jogar pedra. Não chegaram a jogar pedra, Nem jogaram né? pedra. Foi a primeira vez na viagem da volta ao mundo que jogaram pedra. Então, dessa vez que a gente foi, não. Mas fica um pouco tempo, fica em cima, assim, é mais invasivo. Você tá no lado tibetano, ali na parte de Ladakh, essa da parte de Leh, nossa, as crianças até têm curiosidade, mas é tanta educação que, nossa, dá até dó. Quase que você pede para eles entrarem dentro da barraca, porque você fica querendo mostrar, né? Você viu algumas fotos lá, né, da Rafa? Então, aí voltando. O planejamento dessa viagem, mais ou menos a Rafa que fez. Mas a ideia era não ficar o mínimo na Caxemira. Mas e para fazer um looping, ir por um caminho e voltar por outro, de todo jeito você tinha que passar um pouco ali. E isso estava na dependência de um passo. Um dos passos a gente não tinha certeza como é que fazia ele. Mas respondendo você. O objetivo dessa viagem era vocês irem para esse passo mais alto? Vocês queriam completar um circuito? Assim, no meu lado, eu queria conhecer Ladakh, eu queria ficar no Himalaia, eu queria morar lá. Se fosse possível, eu queria ter passado até o inverno lá, assim, porque a gente queria viver a região, conhecer a cultura, conhecer as pessoas, viver nas montanhas, assim, acampar, ter a experiência daquele lugar. Esse era o principal objetivo. E a gente preferiu fazer um roteiro que desse esse loop do que ter que ir e voltar pelo mesmo lugar, ou então pegar algum transporte coletivo para, enfim, chegar no ponto da onde a gente sairia de Ladakh, né? Geralmente, a gente tem esse objetivo, que assim, a região é legal, vamos ficar nela, andando nela, porque é enorme, né? É que nem assim, quando a gente foi para a Cordilheira, se você atravessar a Cordilheira num ponto, depois andar norte-sul, no Chile, depois atravessa de novo, você ficou muito longe dela. Então, aquele ali, os 7 passos andinos, eu fiquei passando de um lado para o outro da cordilheira, do lado para o outro, passando passos, porque eu queria ficar perto da cordilheira. Então é mais ou menos isso. Claro que essa cordilheira dos Andes, ela anda assim, né? Agora o Tibete não, ele é largão. Então a gente voltou assim, mas foi dando um looping. E aí Quanto tempo que durou essa viagem? Deu 3 meses entre sair do Brasil e voltar para o Brasil. Aí isso conta, mas a gente fez um stopover na África do Sul também, na volta. Então, em Ladakh mesmo, a gente deve ter ficado uns 2 meses. 2 meses e pouquinho. As monções atingem, porque assim, o inverno eu imagino que não seja muito diferente do Tajiquistão, do Quirguistão, que é alta montanha ali, né? Deve ser tudo fechado. Menos 20, Isso. Então o que acontece? Você tem que ir no verão. Esquece esse negócio de monções que fica lá para trás. Porque aí só o primeiro passo, que até você viu lá na série, o primeiro passo a gente pegou um pouco de umidade ainda. Aí dali para frente, a cadeia de montanhas, ela barra a umidade, então ela não chega. Quase não chega. O verão é super seco também, lá no Himalaia. E vocês chegaram a pegar nevasca mesmo no verão, assim? Teve um dia que... A gente chegou a pegar 5, 1, alguma coisa assim. Deu menos, até vi hoje, deu menos 1 grau. Menos 1 grau, mínimo. Mas olha, não deu neve, assim, né? A gente pegou uma geadinha. Não, verãozão, cara. Uma chuva de granizo, que aí tava abaixo de zero, tava zero, né? Então, mas olha bem, quando a gente voltou, a gente gastou uns 15 dias para conhecer as atrações normais, assim, tipo Taj Mahal, esse tipo de coisa. Uhum. E aí a gente encontrou um cara que veio de lá e falou, já tá congelando a água lá. Em outubro. Ou seja, em 15 dias você tá ralado, assim. Se você erra em 15 dias... Porque a gente teve problema quando foi também. Quando foi, a gente atrasou quase um mês, quase, né? Tivemos problema com a passagem. Então, quando a gente voltou mais ou menos em cima, assim. Pronto. Não, eu te perguntei porque os passos que vocês foram a passos acima dos 5.000 metros. E lá na Pamir, que é ali perto, né? Assim, perto, mas assim... uma região. Vai esticando, assim. Na mesma região, que você vai a quase 5.000 metros no verão, eu peguei, assim, nevascas, e era muito comum, assim, você pegar 40 graus durante o dia, e aí à noite vem um ventinho ali, congela tudo, e você acorda, tá, cara, tudo coberto de neve, né? E a gente não pegou. Falando nisso, assim, ali na Pamir,
você vai beirando o Afeganistão pelo Tajiquistão, você entra no Quirguistão e você está do lado da China. Então, você tem, em determinadas regiões, uma fisionomia muito diferente do povo, né? Não só fisionomia, como cultura também. De um lado eles são persas, o outro eles são meio turcos, a língua, em um lado é alfabeto arábico, no outro é o cirílico, que é o turco, é o russo, né? Como que é o povo nessa região onde está ali do lado do Paquistão, do lado da China, né? Como que é a fisionomia e a cultura deles? Então, se você for para Caxemira, aí sim, tipo o paquistanês. Se você for para o Nubra, total. Se você descer o Nubra, se você passar o Kardung lá, você sabe o que é lá, né? Lá quer dizer passo. Kardung lá é o passo Kardung. Então, quando você passa, você passa esse passo que foi considerado mais alto, você chega no Nubra Valley. Você vai continuando por ali, pronto, já vai começar a aparecer gente tipo paquistanês mesmo. E assim, gente de olho claro, morena de olho claro. As meninas já estão usando véu, né? Tem a cultura mais E assim, do muçulmano, né? a rigor, então, lembra que o Hitler falava dos arianos? Os arianos são dessa região. É perto de Lê, não é longe. Os arianos mesmo são dessa região. Então, pensa em cara loiro de olho claro. Que você não ia imaginar, ninguém imaginaria. Os arianos vieram dessa região. É considerado assim. Até um amigo nosso foi ver lá uma vila de arianos. Essa parte para o norte de Lê são as fronteiras com a China e com o Paquistão. E são fronteiras ainda controversas, que teve invasão, aí o outro fala que é do outro, tal. Então, são áreas que para você entrar, você tem que pedir permissão. Você tem que avisar que você está indo, tem que pegar lá uma permissão mesmo de acesso, né? E tem várias restrições. Tem lugares que só indiano mesmo pode ir. E com permissão. Se você é turista indiano, você pede permissão e pode chegar. Turistas comuns, que nem a gente, só vai até um ponto, mesmo com a permissão. E aí, em uma dessas regiões que tem esses arianos aí. Entendi. E uma outra pergunta agora, a aclimatação em relação à altitude. Começa a aventura quando você chega no aeroporto de Delhi, né? Porque, na verdade, quando você chega no primeiro aeroporto, porque eles têm umas máquinas lá de raio-x e você tem que ficar passando essa bagagem. Eu não sei se é para dar função para a máquina, se é para dar função para o funcionário. Eu sei mas isso aí, vai passando. Não, vamos encurtar, Daí, em Delhi, a gente pegou um ônibus e foi até Manali, que é, então, essa cidade antes de de subir o primeiro passo. Lá, acho que é uns 2.000 metros de altitude, né? É baixo. Então, a gente ficou alguns dias ali, mais por causa do jet lag, né? De você ter feito um voo muito longo. Vários ônibus, acho que é 2 dias que a gente demorou para chegar lá, 1 dia e meio. E aí já subiu o primeiro passo. Esse primeiro passo é 3.800, se não me engano. Então ele já serve de aclimatação, porque aí você desce do outro lado. Depois desce um pouco, Então você volta a pedalar então nos 2.500 por aí e vai subindo devagar. Então cada passo que você faz, você vai ficando mais forte. Então, mas aí que tá. Para você, Rafa, foi assim a primeira experiência assim, 4.000, 5.000 metros? Para mim a gente tinha andado no Peru a 4.000 e quase 5.000, assim. Mas não tinha dormido nessa altura, né? O máximo que eu tinha acampado foi 3.000, acho, no Peru. Aí, em Ladakh, tem uma área lá que você chega num platô, que você fica vários dias a 4.500. 4.500, 4.700. Fábio Zander, não sei se você já leu alguma coisa dele, ele é um cara que começou a viajar de bicicleta das antigas. No século passado também. Mas atualmente ele mora na Alemanha. E ele também faz trabalho lá com viagem de bicicleta ainda, né? E é um cara que ele foi para a Patagônia no inverno. Então é um cara bem ferrado. E ele é um dos poucos cicloturistas que eu conheço que foi para a região do Ladakh. Aliás, quando a gente foi, ele deu muita dica pra gente. Porque ele ia lá com uma certa frequência, assim, né? E aí ele já conhecia outros vales, a gente acabou alterando o nosso circuito, colocando mais coisas em cima das dicas dele, né, Fábio? Tá aí, agora entrou. Muito bem, cara. Legal. Muito bem. Inclusive estão plantando uma sementinha na minha cabeça, assim, porque... Opa, tô torcendo, cara. Então, essa região, para mim, quando falam de viagem, eu acho que é o lugar ideal para cicloturismo, porque você tem liberdade,
Se você for no verão, o clima é maravilhoso, porque não é nem tão calor e nem tão frio. Faz frio à noite às vezes, mas 1 grau, se você for para outros lugares, ou é muito mais frio ou é muito mais quente. Então é um clima maravilhoso. As paisagens, qualquer lugar, se a câmera cair no chão, você vai voltar com foto bonita. Não precisa se preocupar, né? Então é uma cultura diferente, pessoas respeitosas, comida boa, simples. Nossa, tudo de bom. Assim, para mim é o lugar ideal para você praticar o cicloturismo de aventura. E tem uma outra coisa, assim, tem várias coisas interessantes, né? Mas lembra que eu falei que eu estava vindo por um ponto e queria voltar para o outro, certo? São as duas rodovias que têm conexão com Leh, que é a capital de Ladakh, tá? Dessa região. Bom, o que acontece no verão é que tem que entrar as comidas, as coisas. Então, no verão, a estrada está limpa e tem um monte de caminhão passando. Assim, eles andam tudo em comboio, um monte entre aspas. Então ela fica uma rodovia aqui, você passa horas e horas, aí vem um comboio de caminhão passando. Mas aí que tá, de tempo em tempo você vai ter umas bodeguinhas assim, que vende coisas, que você pode dormir lá dentro. A gente encontrou uma australiana que vinha dormindo só nessas bodeguinhas. Ela nem tinha muito forte, equipamento de canto. Ela tava tipo do bikepack daquela época. Então, e ela estava vindo, ela só ficava, porque ali você paga uma graninha, então você come, você dorme ali, que é um lugar para você sentar, mas serve de cama, mesma coisa. Então, quer dizer, você está bem e tem assistência, passa caminhão de vez em quando. Só quando a gente pegava uma quebrada, alguma coisa, aí você não ia ver nada mesmo, né? Por horas e horas, eventualmente dias. Mas isso é mais uma característica que te dá uma certa tranquilidade nessa região hoje, né? Uhum. E como que é o campo selvagem, assim, isso é interessante. Você fecha o olho, roda assim, fala, quero dormir ali. Aí pronto. Ali, né? Então, mas eu vou ter que contar uma coisa mais ou menos estranha. Assim, até uma discussão que eu comento com quem gosta de fazer caminhadas, tá? Porque acontece o seguinte, nessa volta a gente teve que passar num passo que não tem estrada ainda, talvez tenha, já está quase pronta, sei lá, não tem estrada ainda. Então, são aquelas passagens antigas, de uma vila para outra ali, normal. Aí o que acontece? Nessa região é a região de caminhantes. Aí nessa região, os caras são sangue no zóio. Assim, você não tem como você acampar onde você quiser. Se não tem ninguém para perguntar aqui, mais para frente você vai passar, vai ter um barzinho. O cara vai perguntar, a primeira coisa que ele vai perguntar, onde é que você dormiu? Não está interessado na tua segurança, no teu bem-estar. Se você dormiu no lugar que é do outro cara, você teria que pagar para ele. E se você dormiu na região dele, você tem que pagar para ele. E ele vai te cobrar e vai ficar bravo, vai brigar com você. E você vai ter que pagar, mesmo sem ter dado nada, nem ter água, nem segurança, nem nada. Porque um monte de turista caminhar lá, e os gringos pagam mesmo, ou então a agência paga, mas foi a única região que a gente teve problema. A gente entende, assim, que para as pessoas que moram nessa região, ali é tudo pessoal nômade, eles não têm renda, assim, né? A gente encontrou um acampamento de mulheres que elas vivem de fazer queijo de iaque, é bem rústico, assim, a vida deles é difícil, né? Então, a gente até compreende que eles veem no turismo uma forma de ter alguma renda, só que é desorganizado, porque eles não oferecem nada, ele é quase uma extorsão, né? Ali é quase uma extorsão. Então, isso que é triste. Essas mulheres que a Rafa está falando, elas ficam com os iaques lá na montanha, tipo assim, passa o verão inteiro, quase 5.000 metros de altitude, né? Sem nada, assim, sem casa, sem nada. E o que acontece? A gente chegou lá, a gente até queria comprar uns queijinhos que elas faziam e tal, mas elas não pegam dinheiro. Elas não querem dinheiro. Você tinha que trocar por comida, porque lá não interessa pegar dinheiro. Aí você pega 2 pacotes de miojo com glutamato monossódico e entrega para a mulher, ela fica contente, né? Porque ela não vê aquilo, ela não tem acesso, não tem onde comprar, porque ela tá lá no meio do nada mesmo. Assim. Então, agora, fora isso, cara, acampa onde você quiser. Não tem muito problema. E isso que é a sensação legal de você estar livre, assim, né? Você achou um lugar bacaninha? Meio cedo, né, Rafa? Mas a gente acabou de passar no negócio, tem água, pega a água lá, já toma um banho, enrola um pouco e fica lá, vai ver o amanhecer lá. Banho todo dia, super tranquilo. Eu assistindo a série de vocês hoje, aliás, muito parabéns pelo trabalho, cara. Assim, é daqueles vídeos que a gente assiste e quer sair para viajar, assim, é
é bonito, é informativo, sabe? Tem aventura, tem cultura, tem história. E eu fiquei assistindo hoje.